Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Uma ótima tarde para você que nos acompanha através das redes sociais. A partir de agora, a página do Facebook, já estamos ao vivo. Hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2020, Dia Mundial da Voz. Agora, meio-dia, em ponto em Luiz Eduardo Magalhães, iniciamos mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Tribunal de Contas dos Municípios recomenda cautela aos prefeitos nos gastos públicos. Cientistas brasileiros descobrem medicamento que pode reduzir efeito do coronavírus. Iniciando mais essa edição de quinta-feira do Direto ao Assunto, quase final da semana, aqui no estúdio eu, Raquel Santana, José Bonfim e Débora Muniz, também na operação de áudio. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Boa tarde para você, agora 12:02 em Luiz Eduardo Magalhães. A gente já começa com a enquete no quadro Você Direto ao Assunto nesta quinta-feira. Pergunta de hoje é sobre o ministro da Saúde, né, Mandetta, se ele vai permanecer no cargo ou não. Você vai responder a nossa enquete. Finalzinho do programa, a gente traz, portanto, o resultado. Então participe, é muito importante a sua participação. A pergunta: você é a favor da permanência do ministro Mandetta no comando do Ministério da Saúde? Dê a sua opinião, né? E no finalzinho a gente vai trazer, portanto, o resultado. Isso porque o ministro da Saúde está numa situação difícil perante aí o presidente Jair Bolsonaro, né? Os dois não estão falando a mesma língua e a qualquer momento, já deixou claro, tanto o ministro como o presidente, a qualquer momento pode ser anunciado aí uma mudança aí no Ministério da Saúde. A gente vai trazer, portanto, abordando esse assunto nesta quinta-feira para você participar com a gente aqui do Jornal Direto ao Assunto. Você pode participar da sua opinião na página da Moderna no Facebook ou pelo WhatsApp 3628 2306. Participe com a gente, né? Sua participação é muito importante. É isso, Bonfim. No Direto ao Assunto de hoje teremos também o giro pela capital baiana com a jornalista Patrícia Narriman, ela que traz pra gente informações direto de Salvador, falar aí desse panorama das ações do governo do estado de enfrentamento ao coronavírus. Também vamos falar da vacinação da gripe aqui no município, como vai ficar essa vacinação aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Lembrando que a gente está esperando algumas doses aí, eram para chegar hoje, daqui a pouquinho mais informações sobre isso. Hoje também tem estreia no Direto ao Assunto, a coluna Mente Sã, com o psicólogo Adelvan Alcântara, ele que é chefe do Departamento de Psicologia da Unifaaf. Daqui a pouquinho você confere com a gente. Participe pelo nosso Facebook, participe também pelo WhatsApp 3628-2306. E agora a gente vai falar de tempo, né? Como é que vai ficar a situação do tempo? Porque novamente, né, nós tivemos uma noite madrugada com chuvas aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Amanheceu novamente a cidade, né? Daquele jeito, totalmente muito úmida. Vamos então à previsão do tempo. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Bonfim, Raquel, mais chuva para Luiz Eduardo Magalhães. Para hoje estão previstos 13 milímetros. Deve chover a qualquer hora, máxima de 29 graus. Então você que está acompanhando direto ao assunto, atenção aí. Amanhã o volume de chuva diminui e o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32 graus. Em Barreiras pode chover 15 milímetros hoje, segundo a Climatempo, máxima de 29 graus.
Amanhã a chuva diminui e a temperatura aumenta, 32 graus de máxima. Em Riachão das Neves, entre hoje e amanhã, deve chover 12 milímetros, máxima de 29 graus para hoje. Vamos saber qual o valor dos principais produtos agrícolas hoje. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 81,00. O milho vale R$ 44,65. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 100,61. Os dados são da AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Não houve cotação para a arroba do boi gordo, segundo a Acreoeste. E hoje o dólar está sendo comercializado por R$ 5,24. Vamos agora a mais informações com José Bonfim sobre o trânsito. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Muito bem, 12:06 em Luiz Eduardo Magalhães. Olha só, todos os dias a gente está trazendo aqui a atualização a respeito das cidades, né, que estão com a suspensão do transporte intermunicipal e também interestadual diante dos decretos aí, tanto do governo do estado da Bahia, como também dos decretos das prefeituras dentro do estado. O detalhe é que aumentou, né? De ontem para hoje já teve aí acréscimo no número de cidades, agora 74 cidades com transporte suspenso, incluso já nessa relação, cidades de Irecê, também Jequié, Paramirim, Taperoá e Valente, né? Que terão transporte, então, intermunicipal suspenso já a partir de amanhã, sexta-feira, dia 17. Com essa inclusão, registrado no Diário Oficial, já desta quinta-feira, dia 16, o estado passa a ter, então, esse total. 74 municípios com a medida restritiva até o dia 3 de maio, né? Portanto, a determinação considera a circulação, saída e chegada de qualquer tipo de transporte coletivo, intermunicipal, público e privado, rodoviário, hidroviário nas modalidades regular, fretamento complementar, alternativo e de vans. A gente fala transporte, mas é transporte de passageiros, ou seja, né, aquele transporte que conduz aí essa quantidade conforme está no decreto, né? São transportes aí, vans, ônibus, micro-ônibus, que carregam aí uma certa quantidade de pessoas. O detalhe é que, por outro lado, 15 cidades que já tiveram essa medida de restrição já estão aí, né, com o transporte reativado por não apresentar, né, nenhum caso aí do coronavírus pela quantidade de dias aí, 14 dias ou mais. Então, diante disso, foi determinado que retornassem as atividades aí no transporte. Estão inclusas aí Cidade de Barreiras, que retornou a partir de ontem, Bom Jesus da Lapa, Canarana, Candeias, Conceição do Jacuípe, Conde, Correntina, Dias d'Ávila, Entre Rios, Guanambi, cidade de Tamaraju, Medeiros Neto, Nova Soure, Pojuca e também a cidade de São Domingos, cidade de Jequié, que fazia parte dessa lista, até ontem voltou a ter transporte suspenso de acordo com a publicação do Diário Oficial de hoje. Tá aí, portanto, né, 15 cidades voltaram, né, a ter aí o transporte reativado, enquanto que essa quantidade, 74 cidades no estado da Bahia, não podendo ter esse transporte. Situação complicada, porque todos os dias a gente atualiza, né, e todos os dias a gente nota que esse número vai aumentando. Isso porque os casos de coronavírus estão aumentando também nessas cidades. Olha só, e para a gente completar a nossa informação, nessa primeira participação aqui no Jornal Direto ao Assunto desta quinta-feira, né, a Petrobras ela anunciou o 10º corte no preço da gasolina. Ontem nós falamos a respeito dessa redução e chega aí a 50% essa redução nas refinarias desde o mês de janeiro, primeiro mês do ano de 2020. Pela 10ª vez, a estatal reduziu, portanto, o preço da gasolina nas refinarias. O movimento acompanha a queda das cotações internacionais do produto em meio às medidas de isolamento para enfrentar aí o coronavírus. Segundo a estatal, o preço da gasolina caiu. Foi ontem o que nós anunciamos, 8%. Em 2020, essa queda já chega, segundo os cálculos levantados, em torno de 50%. Isso é o preço da gasolina nas refinarias, né? Custará a base a metade do valor vigente no ano, né? Que é o ano que nós estamos. Nas bombas, o produto acumula queda de 8% desde ontem. Ou seja, totalizando tudo isso, chega aí a 50%. Agora eu pergunto, né? Cadê essa margem de desconto aí, né? De redução no preço das bombas? A gente não está vendo isso, né? Nem aqui e nenhum outro local aí pelo Brasil. Tem locais que realmente teve uma redução muito alta, né? Mas tem local que está reduzindo muito pouco essa margem, né? Anunciada aí pela Petrobras, ou seja, nas refinarias
a empresa está comprando com um preço baixo, mas ainda não está fazendo esse repasse diretamente ao consumidor. E cadê a fiscalização? Que não chega para atuar, né, de forma a fazer valer a lei, portanto, né? Então, o corte do preço do diesel também teve uma redução, está tendo uma redução também nas bombas, o preço do óleo diesel, né? Mas, infelizmente, também não está sendo praticado. De acordo com a estatal, o valor cobrado pelas refinarias representa 19% do preço final da gasolina. O corte do diesel, 6% anunciado ontem, tem uma nona redução, né, desde esse ano, 2020, né? Somando todos os ajustes do diesel nas refinarias, a queda já chega a um total de 35%. 50% na gasolina e 30% no diesel mais barato nesse ano de 2019. Agora vamos realmente, né? Vamos cobrar aí as fiscalizações para que realmente venha até essa margem de redução também nas bombas para você que todos os dias utiliza o seu veículo, seja seu carro pequeno, sua caminhonete, você que utiliza aí o seu caminhão, sua carreta, seu ônibus, né? Tem que ter essa margem também diretamente para você, que é o consumidor final. Raquel Santana. É isso, Bonfim. Agora, 12h, 10 minutos em Luiz Eduardo Magalhães. Entrei até em contato com o Arnaldo Serpa. Ele é do Ibametro, fica lá em Barreiras, questionando se tem alguma fiscalização em andamento, justamente para checar isso, esse desconto, se estão chegando as bombas aqui da região oeste. Daqui a pouquinho ele deve trazer esse retorno para a gente. Lá no Facebook, Bonfim, tem gente participando aí sobre a enquete. O Antônio Correia Júnior, boa tarde, Antônio. Ele fala, boa tarde, galera. Óbvio que o Mandetta tem que ser mantido. O Ministério da Saúde deve ser ocupado por alguém com perfil técnico e não do grupo ideológico olavista. Tá aí a opinião do Antônio Correia Júnior. E a Cidinha Bispo também está opinando. Sim, com certeza, o Mandetta tem que ficar. Então participe com a gente aí na nossa enquete. Você é a favor da permanência do ministro Mandetta no comando do Ministério da Saúde? Você pode participar até 1h da tarde. Bonfim traz o resultado para a gente no finalzinho do Direto ao Assunto. Daqui a pouquinho tem o Giro pela capital baiana com a Patrícia Nájima, ela que vai trazer o panorama para a gente das ações aí do governo do estado em relação ao enfrentamento ao Covid-19. Daqui a pouquinho Débora coloca para a gente. Bonfim, vamos falar da vacinação. Estava previsto para hoje chegar aquelas doses, as outras doses da vacinação contra a gripe. A gente entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura e olha só o que a assessoria respondeu para a gente. As vacinas da gripe que deveriam chegar hoje aqui em Lem devem chegar amanhã. Segundo a Ascom, serão vacinados caminhoneiros e forças policiais. Esse grupo não irá aos postos de saúde para tomar essa vacina. O pessoal da Vigilância em Saúde vai até a CIP Cerrado, por exemplo, até a Polícia Civil, até os bombeiros, pátios onde se encontram os caminhoneiros e vão realizar essa vacina. Então, esse próximo público-alvo não vai precisar se dirigir aos postos de vacinação. Aí questionamos, e as pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, que também estão no grupo que vai ser vacinado? A Ascom disse pra gente que a vacina para os postos ainda não tem previsão de chegar e que o Ministério da Saúde está mandando poucas doses por vez. Então tá aí a situação de Luiz Eduardo Magalhães. Essa dose que deve chegar, essas doses que devem chegar amanhã aqui no município, vão vacinar as forças policiais e os caminhoneiros. E isso vai acontecer na própria CIP Cerrado, lá na Polícia Civil, nos pátios onde ficam os caminhoneiros. Mas para quem precisar ir até os postos de saúde, não vão encontrar essa vacina. É a informação que a gente tem da assessoria de comunicação da prefeitura. A vacina para os postos ainda não tem previsão de chegar. Segundo a Ascom, o Ministério da Saúde está mandando poucas doses por vez e a procura, como a gente tem visto, realmente aumentou em relação aos últimos anos com a questão do Covid-19. As pessoas estão buscando mesmo a imunização contra a gripe. A gente sabe que isso não protege da pessoa pegar o coronavírus, mas isso já serve também na hora que for fazer a triagem lá. Se você tem um teste, se você tem a vacina para gripe, já desconsidera a gripe, então fica mais fácil descobrir se pode ser o Covid-19 ou não. Agora, 12h, 14 minutos, eu acho que eu tenho uma resposta aqui do Arnaldo Serpa, do Ibametro, ele respondendo para a gente se está havendo a fiscalização. Olha só.
O Arnaldo Serpa respondeu para a gente que não estão havendo fiscalizações em relação a isso. Suspenderam as fiscalizações, acredito que seja por conta do Covid-19. Daqui a pouquinho eu faço outros questionamentos ao Arnaldo, para a gente saber um pouco mais sobre esse valor que deveria chegar às bombas. E como o Bonfim trouxe, a gente não está vendo essa diminuição do valor da gasolina aqui em Luiz Eduardo Magalhães e em outros lugares do oeste da Bahia também. Olha, vamos daqui a pro pouquinho, giro? vamos sim, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer uma notícia importante, né? Tem muita gente aí naquela situação de CPF irregular e tá tendo uma confusão muito grande pelo Brasil, né? Sim. Porque as pessoas estão querendo o auxílio emergencial, mas o CPF, né, está irregular. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação. A Justiça ela suspende a exigência de CPF regular para o auxílio emergencial. Daqui a pouco a gente vai trazer por completo, né, e explicar direitinho essa nova informação vinda lá do governo federal. Pois é, agora a Nariman traz informações para a gente, direto de Salvador. Boa tarde, Nariman. Oi, Raquel, boa tarde para você, boa tarde também, Zé, para os nossos ouvintes aí da Moderna FM. Salvador, nesta tarde de quinta-feira, né, dia 16 de abril, metade do mês já se foi e a gente passando por essa quarentena, por essa situação até então nunca imaginada por ninguém, né? Já são 884 casos confirmados do novo coronavírus aqui na Bahia, viu, Raquel e Zé? São ao todo 28 mortes até então no estado, a maioria de pacientes de Salvador. Foram 15 óbitos registrados aqui na capital baiana e 83 municípios baianos têm pacientes infectados pela doença. A grande maioria deles está aqui também em Salvador. Desse número que eu falei, Raquel e Zé, 884 casos confirmados da doença aqui na Bahia, 494 são mulheres, viu? E a idade que mais acomete as pessoas aqui no estado está sendo na faixa dos 42 anos. A boa notícia é que desse número de infectados, 218 pessoas já estão curadas da Covid-19. Agora, deixa eu ressaltar que 6 cidades do estado merecem uma atenção redobrada do governo, já que possuem o maior número de casos confirmados do novo coronavírus. Salvador, liderando sempre com mais de 450 pacientes infectados. Na sequência vem Feira de Santana com 50. Ilhéus está bem coladinha nesse número de infectados. São 49 em Ilhéus, na sequência Itabuna com 28 e Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, com 25 casos. Agora Ipiaú, Camaçari, Porto Seguro e Uruçuca também merecem atenção redobrada, porque esses 4 municípios já ultrapassam 10 casos cada de pacientes infectados. 74 cidades aqui da Bahia chegaram a ter o transporte intermunicipal de passageiros suspensos até o dia 3 de maio, um novo decreto que saiu do estado, fechando, né, a circulação, transporte, entrada e saída de transporte intermunicipal de passageiros nessas 74 cidades. Salvador é uma delas, Luiz Eduardo Magalhães também. Agora aí a vizinha de vocês, Barreiras, né? Teve o transporte intermunicipal de passageiros através de ônibus, vans ou até mesmo balsas liberado, porque assim como Barreiras e outras 15 cidades do estado, que também na última terça-feira tiveram a volta, o retorno do transporte intermunicipal, porque nessas cidades não houve crescimento no número de casos de pacientes infectados nas 2 últimas semanas. Então, Barreiras teve o transporte aí já liberado. Outra informação que eu trago para você, viu, Raquel, Zé, nesta quinta-feira o governo do estado recebeu mais uma leva de doações de empresários baianos. Foram mais 24 mil litros de água sanitária doadas pela indústria Reunidas Raimundo da Fonte, que é responsável pela marca Brilux. E no início do mês, essa mesma empresa doou outros 24 mil litros do produto. Esse produto todo vai ser destinado às redes estadual e municipal de saúde para combater a proliferação do novo coronavírus no estado. É bom ressaltar que a água sanitária é extremamente eficiente no combate de vírus, de bactérias, e é um excelente produto de limpeza, o mais indicado em toda a época, hoje mais ainda, para limpar nossas casas e os ambientes aí, estabelecimentos. Eu mesmo só limpo minha casa com água sanitária, coloco só um pouquinho de desinfetante no balde com a água sanitária para dar aquele cheirinho agradável na casa, né?
Lembrando, minha gente, que do aplicativo que tem ajudado muitas pessoas a achar produtos mais em conta e que estão tendo uma alta procura aqui na Bahia, como álcool em gel, máscaras, outros produtos e até combustível aí, é o Preço da Hora Bahia, um aplicativo lançado pelo governo do estado que traz informações de preços daqueles produtos pesquisados, como o local também e até o valor de quanto está sendo comercializado aquele produto em um raio de até 30 quilômetros de distância do consumidor que faz a pesquisa. Essas informações são com base nas notas fiscais eletrônicas que são emitidas pelas mais de 180 mil empresas distribuídas aqui nos 417 municípios da Bahia, viu? 30 mil pessoas já baixaram o aplicativo, entre elas eu, até porque em tempos de quarentena, né, minha gente, é muito bom economizar, a gente não sabe, né, como é que vai ser o futuro aí, em lance de salário, de tudo mais, e todo o valor economizado vale muito a pena. É muita vantagem baixar esse aplicativo, viu? Aplicativo Preço da Hora Bahia. Numa dessas pesquisas eu consegui identificar que aqui em Salvador, o preço da gasolina que estava oscilando entre 4,35, 4,40, 4,50, já está R$ 3,99. Abasteci hoje aqui em Salvador, R$ 3,99, um desconto de até 40 centavos no litro da gasolina aqui na capital baiana. Uma boa economia, hein? De Salvador, Patrícia Narriman para a Rádio Moderna FM. Tá aí a Patrícia Narriman, direto de Salvador, trazendo informações para a gente do enfrentamento ao Covid-19 pelo estado da Bahia. E ela falou do valor da gasolina, que a gente comentava agora há pouco. O Arnaldo Serpa, do Ibametro, ele mandou um áudio para a gente, Débora, por favor. Raquel, bom dia. As fiscalizações estão suspensas, certo? Mas em caso de denúncias, aí nós atendemos a denúncia. Se tiver alguma solicitação, alguma dúvida, algum questionamento do consumidor, aí nós fazemos a verificação. Tá aí o Arnaldo Serpa falando, ele que é do Ibametro, fica lá em Barreiras, e o número para denúncia é o 0800 071 1888. Então, se você estiver passando por algum posto de gasolina e você perceber que esse desconto não chegou ainda, você pode ligar sim e denunciar para o Ibametro. É o 0800 071 1888. E ela falou, né, a Patrícia, a respeito do valor da gasolina, 3,99, né? Pagou 3,99 lá em Salvador. É evidente, né, que até na capital baiana mesmo o preço ainda não está tão baixo assim, né? Poderia estar mais ainda. Em Barreiras, semana passada, eu vi de 3,89, né? Tá mais barato do que em Salvador, que a distância é muito grande. Salvador está bem próximo da base, né, das distribuidoras, praticamente ali em Candeias, né, nas proximidades ali da capital baiana, região metropolitana, então poderia estar com preço muito abaixo desse aí praticado também lá na capital baiana, né? E aqui a gente está um pouco mais distante, mas também já era para estar com preço muito abaixo do que o praticado nos postos aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Verdade. Você ficou de trazer aquela informação, Bonfim, pra gente? A respeito do... Peraí que eu esqueci. estava vendo aqui, né, a respeito dessa informação, Raquel, CPF. que eu acabei de falar, a respeito do CPF, exatamente, né, do CPF, porque muita gente estava tendo dificuldade, tem muita gente com CPF cancelado, não regularizou, né, o tempo vai passando, as pessoas vão deixando para depois, e o que acontece quando há necessidade de ter o CPF regularizado, aí acontece isso de todo mundo ir, de todo mundo querer regularizar ao mesmo tempo, né? E o juiz federal, Ilan Presser, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no TRF1, suspendeu na noite de ontem, dia 15, a exigência de regularização do cadastro de pessoa física, o CPF, para obtenção do auxílio emergencial do governo durante essa pandemia aí do novo coronavírus. O magistrado deu 2 dias para a Caixa retirar a exigência sob pena de multa diária, no valor de R$5 mil em caso de descumprimento. Ele atendeu a um pedido de liminar, decisão provisória feita pelo Pará, Estado do Pará, com parecer favorável do Ministério Público Federal. O juiz ele destacou que a exigência estava provocando filas e aglomerações em agências da Receita Federal, contrariando medidas de distanciamento social adotadas pelas autoridades sanitárias no combate à pandemia. Realmente, não só no Pará, viu? Porque em outros estados também
estava acontecendo isso, as pessoas mesmo avisadas, né, que não poderiam ir diretamente, né, à Secretaria da Receita Federal, muita gente estava indo diretamente e provocando filas, né, nas agências da Receita Federal, filas e aglomeração de pessoas, né, totalmente contra as regras de saúde das determinações aí dos decretos, né, da OMS, e com isso ele achou melhor, né, entrar com essa ação e determinar que não precisa aí dessa exigência, de modo que a Caixa Econômica Federal vai ter que tomar a solução, né, ter que tomar as providências para que as pessoas possam não ter essa exigência do CPF regularizado para obter aí o auxílio emergencial. Nada mais do que justo, né, Raquel? Com certeza, Bonfim. Débora tem um recadinho pra gente, daqui a pouquinho tem uma denúncia também que a gente recebeu pelo WhatsApp, a pessoa não quis se identificar, mas daqui a pouquinho Débora traz essa denúncia também, mas agora tem o apoio cultural. Moderna FM. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui o dinheiro coopera a seu favor. Descontão e prazão das Superlojas Nosso Lar, toda loja em 24 vezes. Corra e aproveite! A Superlojas Nosso Lar fica situada na Rua José Cardoso de Lima, número 1008, no centro de Luiz Eduardo Magalhães. Moderna FM. O Luan Teixeira está acompanhando a gente lá pelo Facebook. Luan, que é vice-presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB aqui de Luiz Eduardo Magalhães, está acompanhando a gente. Obrigada. Obrigada, Luan. Obrigada por quem está acompanhando a gente pelo Facebook. Débora, eu queria que você trouxesse para a gente aquela denúncia, por favor. Sim, exatamente. Recebemos aqui de que estão acontecendo jogos de basquete lá na Acelen, na quadra da Acelen, né? Ontem, inclusive, tinha, além de o pessoal jogando basquete, acredito que seja amador, música também. Então, a gente ficou sabendo que tinha sido suspensa essa questão. Muita gente não tá jogando seus babas por aí, né? Respeitando a questão da quarentena. E tá rolando basquete amador lá na quadra da Acelen à noite. Além disso, temos outras participações aqui no WhatsApp também. Sim. A Gilma está participando com a gente. Boa tarde, meus amigos, a todos. Sou a favor do ministro da Saúde ficar. Abraços para todos, da Moderna Gilma Regis. E também temos uma participação da Sueli. Ela disse, adoro o programa de vocês. O pessoal participando aqui também. Fica esse questionamento, né? Tá proibido ou não tá proibido? A galera tá se privando de jogar os babas aí à toa? Ou só o basquete que tá liberado? Eu tô mandando aqui, inclusive, né? Daqui a pouquinho a gente vai aguardar para ver se tem a resposta. Tô mandando aqui pro pessoal da ABL, né? Essa pergunta, esse questionamento dessa pessoa, né? Que tá fazendo essa reclamação. Vamos aguardar, portanto, a posição aí do Marcelo, né? Marcelo Grade e também do Cleito. Que inclusive a ABL tinha divulgado uma nota falando da suspensão das atividades e a gente aguarda aí esse retorno para saber por que isso está acontecendo ainda, porque não é para acontecer, gente. Tudo está fechado, as pessoas... o decreto pede que a gente evite aglomeração, eventos particulares pode reunir até 10 pessoas, tem esse número, mas o prefeito falou de ser uma coisa mais caseira, pelo que eu entendi, né? A gente tem que olhar esse decreto toda hora, porque às vezes fica muito confuso realmente, mas eu acredito que não esteja permitido, não. Quem estiver ouvindo aí, seja da prefeitura e puder esclarecer para a gente isso, a gente agradece. Tem 2 números também que as pessoas podem denunciar, empresas ou pessoas que não estejam cumprindo as determinações do decreto. Esse número é da prefeitura, é o 99467171, o 9701-4560. Vou repetir esse último. 9701-4560. E você também pode mandar aqui, sim, para a Rádio Moderna, que a gente veicula e encaminha também para a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães,
Quero agradecer a Gilma pela participação e também a Sueli. Obrigada, Sueli. Continue acompanhando Direto ao Assunto com a gente aqui. E você pode participar com a gente aqui, né, do Direto ao Assunto. Você na enquete, né, do dia, você Direto ao Assunto. É o nosso quadro todos os dias aqui no Jornal de Meio-Dia aqui pela Moderna FM. Você é a favor da permanência do ministro Mandetta no comando do Ministério da Saúde? Dê a sua opinião, participe pelo Facebook, página da Moderna FM, ou então você pode ir no WhatsApp da Moderna, o fixo que também é o WhatsApp, 3628-2306. Cogitações, daqui a pouco eu vou trazer essa informação de que vários nomes já estão no ponto ali na lista do presidente Jair Bolsonaro para a troca do ministro, né, Luiz Henrique Mandetta, do Ministério da Saúde. Daqui a pouquinho eu vou trazer esses nomes, né, e você pode participar dando a sua opinião. Finalzinho do programa, eu vou trazer, portanto, o resultado da enquete desta quinta-feira. Você é a favor da permanência ou não do ministro Mandetta no comando do Ministério da Saúde? A sua pergunta, a sua resposta, aliás, é muito importante para você que está participando aqui no Jornal Direto ao Assunto. E daqui a pouquinho a gente tem a estreia da coluna Mente Sã. A gente vai falar de saúde mental com o psicólogo Adelvan Alcântara, ele que é chefe do Departamento de Psicologia da Unifaaf. Daqui a pouquinho, depois do apoio cultural, agora a gente vai para o apoio cultural, mas voltamos daqui a pouco, é bem rapidinho. Moderna FM. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12:32. 92,1. Descontão e prazão das Superlojas Nosso Lar. Estofado 3 e 2 lugares de 1.299 por 899. Lavadora 12 quilos de 1.599 por 1.399. Guarda-roupa Rim com espelho de 1.999 por 1.499. Split 9.000 BTUs 64,90 mensais. TV TCL 43 polegadas 84,90 mensais. Cama box casal 1,58 m 94,90 mensais. Toda loja em 24 vezes. Descontão e prazão das Superlojas Nosso Lar. A Bahia está contra o coronavírus e precisa de você nessa luta pela prevenção. Evite contato com pessoas com sintomas de gripe, mantenha a distância das outras pessoas e lave sempre as mãos com água e sabão. A prevenção está em nossas mãos. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Tenha cuidado, lave as mãos. Por isso preste muita atenção. Esse corona não anda sozinho, não. Ou na dancinha, na pegada, se liga, pega a visão. Ou fique em casa, meu irmão. Ou na dancinha, na pegada, se liga, pega a visão. Ou fique em casa, meu irmão. É pra todo mundo ficar em casa, pai. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto. Está ao seu lado pra te dar a mão. E você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você. Quer te ver bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Jaú Materiais de Construção está com um novo showroom para receber seus clientes, parceiros e amigos. Agora com maior diversidade. Conta com lindos e exclusivos produtos de alta qualidade e design diferenciados. Tudo em um ambiente mais amplo e confortável, além do atendimento incomparável e preço justo de sempre. Faça-nos uma visita. Jaú Materiais de Construção, Rua Juscelino Kubitschek, Jardim Paraíso. Contato 3628-4744. Moderna FM. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:34. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM.
Agora 12h35, Luiz Eduardo Magalhães, é você participando do Jornal Direto ao Assunto, participe da nossa enquete, dê a sua opinião. Ministro Mandetta, né? Luiz Henrique Mandetta deve continuar permanecendo no cargo de Ministro da Saúde, dê a sua opinião. A pergunta está lá no Facebook, página da Moderna, ou você pode também participar, né? Você acha que ele deve ficar? Então, dê a sua opinião. Você acha que não, também dê a sua opinião. Ou pelo WhatsApp da Moderna também, no 3628-2306. O detalhe é que tem alguns nomes já cogitados aí para substituir o Mandetta, né? Ele ultimamente se gerou uma crise entre o Ministério da Saúde, né, com o presidente Jair Bolsonaro, e por isso está aí essa questão. Todos os dias anuncia, né, a provável saída aí do ministro Mandetta, mas por enquanto, né, pelo menos ainda tem essa resistência. Tem muita gente no Congresso que quer a permanência dele e tem algumas pessoas aí que também estão querendo que ele saia, né, e dê espaço para outro. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma relação aqui dos prováveis substitutos, caso haja já essa substituição aí no Ministério da Saúde, né, e do governo do Jair Bolsonaro. Raquel. Olha, Bonfim, agora é 12h35, daqui a pouquinho tem o nosso colunista, e tem uma dúvida aqui de um ouvinte, ela está querendo saber se diarista pode trabalhar. Então, né? Pois é, tá tudo liberado, né? O comércio está aberto, a gente tem algumas restrições para bares e casas noturnas que devem ficar fechadas. O final de semana também, sábado e domingo, só funcionam as atividades essenciais, mas o trabalho em geral está liberado, de acordo com o decreto. Se eu estiver errada, Antônio está acompanhando a gente aqui no Facebook. Antônio, ajude a gente aqui, mas eu acredito que sim, porque não teve nenhuma restrição em relação a isso. A restrição única é para o comércio, que fecha aos sábados e aos domingos, só funcionam as atividades essenciais. Bares e casas noturnas também estão fechadas. O consumo em restaurantes e em conveniências, lojas de conveniências também está proibido, mas restaurantes e lojas de conveniências continuam abertas também. Então, acredito que o trabalho de diarista continua. Há uma recomendação no decreto para que as pessoas evitem ao máximo sair de casa, mas a gente sabe que essa é uma necessidade para muita gente. O trabalho como diarista não consta nada nos decretos da prefeitura, essa proibição não. Então, tá aí nossa resposta para o ouvinte. Ô, Débora, tem uma participação no WhatsApp também, outra participação? Tem sim, Raquel. A participação é do Alex Pimentel. Ele comentou assim, entre o ministro e o presidente, que fique o ministro. O presidente está em outro planeta, prefere contar cadáveres do que desempregado. É um louco. Estou tentando dar entrada ao seguro-desemprego, não temos ajuda alguma. Deveriam colocar o aplicativo que devemos usar. O que tentei, não consegui. Uma verdadeira bagunça. Olha, a respeito da provável substituição, né? Pode acontecer hoje, amanhã ou nos próximos dias, nas próximas horas. Uma ala do Planalto do Congresso, né? E do Congresso também acha que a solução temporária seria deixar no comando do Ministério da Saúde o atual número 2 da pasta, que é o secretário executivo João Gabardo. Ele foi secretário de Saúde na gestão do deputado federal Osmar Terra, do MDB, na prefeitura de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, né? O nome de Gabardo, porém, já foi apontado como ligado também à esquerda pelo próprio presidente, né, Bolsonaro. Parte da classe médica apoia o nome do oncologista Nelson Teike, consultor da campanha de Bolsonaro à presidência na área de saúde. Ele tem boa relação com o empresário no setor de saúde. Teike chegou à campanha eleitoral por meio do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e foi cotado durante a transição do governo para comandar o Ministério da Saúde. O argumento pró-Teike da parte da classe médica será que ele trará dados para destravar debates hoje politizados sobre o enfrentamento do Covid-19, ou seja, aí, né, é um dos nomes também. Agora, o nome do deputado Osmar Terra e do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres, perderam força no Planalto, apesar de que eles terem confiança do presidente Jair Bolsonaro. Outro nome também cotado na lista ao cargo aí do Mandetta, né, substituindo o Mandetta no Ministério da Saúde, é Cláudio Guttenberg, presidente do Conselho de Hospital Israelita Albert Einstein. O nome, no entanto,
né, ele teria presidido, portanto, na liderança da saúde, um grupo ligado ao governador de São Paulo, João Dória, né, desafeto do então presidente Jair Bolsonaro. Então, os nomes eles vão ganhando força por um lado e perdendo por outro. Outro nome também, o último aqui, que a gente traz, é da diretora de Ciência e Inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Ludmila Rajá. É outra citada como possível substituta do ministro Mandetta, né? Tá aí mais um nome. Então são os nomes que vão aparecendo, vão ganhando força por um lado e vão perdendo força por outro. De repente, nenhum desses nomes aqui será indicado aí na saída aí do Luiz Henrique Mandetta. Agora, Bonfim, 12h40 em Luiz Eduardo Magalhães, como a gente anunciou aqui durante o Direto ao Assunto, estreia hoje da coluna Mente Sã com o psicólogo Adelvan Alcântara, ele que está na ponta da linha com a gente. Boa tarde. Tudo bom, professor? Tudo bem, Raquel. Boa tarde a você, ao Bonfim, aos ouvintes da Rádio Moderna. É um prazer participar desse momento com vocês, discutindo um pouco da saúde mental e dos aspectos, principalmente, que a pandemia vem causando no adoecimento psíquico de muita gente. É verdade. A gente também agradece pela sua disponibilidade. Realmente é muito importante falar sobre essa temática nesse momento que estamos vivendo. Eu quero trazer aqui um pouquinho do currículo do professor Adelvan. Eu diminuí um pouquinho assim, mas tem muita coisa. Ele é mestre em educação, membro do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, especialista em avaliação psicológica, psicopedagogia clínica e institucional. Também é coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira, a Unifaaf. Agradecer mais uma vez ao professor Adelvan Alcântara, professor psicólogo. E, professor, o que a gente pode falar hoje, começando essa coluna aqui, toda quinta-feira, no Direto ao Assunto? E engraçado que a gente começa numa quinta-feira de TBT, né? As redes sociais, todo mundo divulgando as fotos de como viviam, inclusive antes da pandemia. Sim. E aí a gente precisa pensar, Raquel, que nós estamos num momento delicado da sociedade moderna, no âmbito, né, mundial. E como tem dito alguns estudiosos sobre a saúde mental nesse tempo de pandemia, ao final de tudo isso, o que vai sobrar é muito adoecimento mental, né? As pessoas têm sido colocadas, sido expostas a um movimento de vida que elas não estavam acostumadas. Então, nesse tempo, a ansiedade acaba ficando muito aflorada, o medo, consequentemente a depressão, outros transtornos de ansiedade que podem aparecer, porque nós precisamos, nesse momento de pandemia, reinventar a nossa forma de viver e de existir, né? Mudança de rotina, como nós lidamos com as relações interpessoais, e aí o grande vilão do momento, que é a necessidade do isolamento social, para uma sociedade brasileira, que diferente da europeia, é muito cheia de apegos, de contato, de toque, e que nesse momento precisa se ver um pouco distante dessa realidade. Mas aí a gente para e pensa, então, o que a gente tem percebido, né, enquanto estudioso da psicologia, enquanto professor, de que nesse momento o que nos resta é a readaptação da vida. Todo mundo, nesse momento, precisa fazer algo que não fazia antes. Então, precisa, inclusive, reinventar suas formas de relação. Precisa reinventar suas formas de lidar consigo mesmo para que a gente consiga amenizar os impactos psíquicos desse tempo de sofrimento que é a pandemia. A ansiedade, a depressão, se ela oscila, ela é normal, ela é comum as pessoas sentirem, principalmente nesse tempo. Outro dia, numa das entrevistas que dei, inclusive, à Rádio Moderna, eu sinalizava sobre o medo da morte, que todo mundo, nesse momento, passa. Qual é o maior sofrimento psíquico de um sujeito, do ser humano? A possibilidade da inexistência. E a pandemia, ela coloca esse sujeito nessa fronteira entre a possibilidade de viver e a possibilidade de pegar uma doença e, de repente, morrer.
Porque as pessoas, no momento de crise, no estabelecimento do caos, ela não consegue parar e pensar, não, eu vou sair dessa condição. Não, o vírus não vai me pegar. Isso é um exercício cognitivo do pensamento que a gente precisa fazer ao longo desse processo em que nós estamos passando. Entre o viver e o morrer, Raquel e Bonfim, e ouvinte da rádio, nós temos as incertezas. A incerteza do futuro, a incerteza do que vai ser as nossas relações empregatícias, como que será, por exemplo, manter as nossas casas, os nossos filhos, a nossa condição enquanto ser. Aí a gente passa por um outro movimento, que é um grande movimento de notícias falsas, e aí a gente tem visto mesmo aquilo que nós chamamos de infodemia, que é um movimento de informações o tempo inteiro. E as pessoas, elas, na tentativa de encontrar uma saída para não pegar o vírus e manter o controle de suas vidas, passam o tempo inteiro a buscar informações sobre o vírus na tentativa de encontrar uma saída. Esse movimento é que acaba criando muito sofrimento psíquico, né? Então, a gente tem 5 razões extremamente fortes no tempo da pandemia. O primeiro, né, que seria o fato da pandemia, ela trazer um grau de letalidade, né? Então, a gente vê aí pessoas morrendo, essa quantidade de pessoas ao longo do mundo morrendo, ela nos causa um pouco de pavor, porque a morte nos incomoda, né? Algumas teorias psíquicas vão dizer assim, olha, o ser humano não reconhece a possibilidade de morrer porque nunca experimentou a morte. E essa incerteza do que vai acontecer depois da morte deixa o sujeito, a cada vez que vê essa quantidade de pessoas morrendo, entrando no nível de ansiedade. Depois a gente tem a questão da incubação do vírus, porque a gente fica naquele, assim, será que fulano está? Então, se fulano espirra, se fulano tosse, a gente já vai começando a se preocupar. E será que está com corona? Né? Às vezes um tom de brincadeira, mas já dizia o Freud que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, isso acaba gerando ansiedade. O discurso da escassez, a preocupação das pessoas é como eu vou viver depois dessa pandemia. E como eu vou me sustentar ao longo dessa pandemia. Então, o discurso da escassez, de que são poucos leitos, de que os mantimentos se acabarão e que no início da pandemia no Brasil, a gente vê as pessoas correndo aos supermercados e etc., por medo, o medo de morrer, né? E aí a gente teve músicas do Lulu Santos que diziam assim, ó, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia e de fato não será. Mas nós tivemos uma outra mais antiga do meu tempo que dizia assim, o medo de ficar só me apavora e eu me desespero. E aí a gente vai entendendo, por exemplo, o que acontece com a questão do isolamento social. As pessoas têm medo da solidão. A ambivalência no discurso do governo, eu tenho acompanhado aí vocês na rádio, vejo vocês discutindo, por exemplo, agora sobre o ministro Mandetta, que sai ou se fica. Essa ambivalência do discurso do governo acaba por causar uma sensação de que o sujeito está desprotegido. E isso fragiliza, isso acaba movimentando estruturas ansiosas no sujeito. Então, nós estamos imersos em uma situação que precisa ser refletida por cada sujeito para que ele encontre uma saída para lidar com esses processos. Professor Adelvan, e como achar essa saída, como fazer essa readaptação da vida que você falou que é necessário nesse momento? Raquel, o ser humano ele não suporta viver imerso em notícias negativas, né? Ninguém suporta. E aí o ouvinte ele pode parar e pensar de que maneira que isso acontece. Quando ele, por exemplo, tem alguém dentro de casa ou no ambiente de trabalho que o tempo inteiro questiona, critica, problematiza e etc., e a pessoa vai ficando enfastiada com aqueles discursos negativos. Então, o primeiro passo seria a população entender que ela, neste momento, ela precisa
parar com a necessidade pela novidade. Então, ela determinar, por exemplo, um período do dia ou 2 períodos do dia para consultar as informações, porque as informações, elas são novas, mas para cada área. Por exemplo, assiste uma TV de manhã, assiste à noite, não ficar manhã, tarde, noite, por conta do isolamento, as pessoas têm tido mais facilidade a isso, mas tentar encontrar, em meio a esses discursos negativos, também discursos positivos. Nos grupos de WhatsApp, não ser aquele que dá ênfase a esses processos negativos, de que vai morrer e etc. Isso são atitudes comportamentais. Então, eu preciso estabelecer um limite, até onde eu suporto, e aí eu paro e digo, não, eu vou me resguardar porque isso está me incomodando. Depois, Raquel, o sujeito ele precisa estabelecer movimentos cognitivos. E quando eu falo de movimentos cognitivos, eu estou falando do pensamento. Então, nós, seres humanos, o tempo inteiro conversamos com nós mesmos, nos nossos pensamentos. Então, tem horas que você está pensando em diversas coisas e você fala, não é isso, inquieta. Então, isso são estruturas cognitivas, o pensamento. E uma das formas de lidar nesse tempo, a partir das estruturas cognitivas, do pensamento, é fazer o exercício de, olha, se eu penso algo negativo, se eu estou pensando algo de forma negativa neste momento, eu preciso interromper este pensamento e substituir esse pensamento com 2 pensamentos positivos. Então, por exemplo, se eu vou dizer assim, eu preciso correr, eu preciso tomar providências porque esse vírus vai me pegar. Porque já tem esse nível de pânico na sociedade. Eu atendo em consultório, eu acompanho os grupos e comissões de psicólogos no estado da Bahia, a gente tem visto grandes movimentos da população já começando a entrar em pânico. Esse pensamento de que vai dar errado, de que vai pegar o vírus, ele precisa ser retomado com pensamentos positivos. E o sujeito precisa parar e pensar assim, ei, calma, eu estou tomando todas as precauções, eu estou fazendo o que é orientado, eu estou lavando minhas mãos continuamente, eu estou fazendo uso do álcool em gel, eu estou utilizando a máscara, porque o vírus ele não vai arrombar a porta da casa para entrar. O vírus ele é transmitido por algo que é muito sensível ao ser humano, que é as relações pessoais. É preciso que na relação, no toque, na expulsão de saliva, que esse vírus saia de alguém para que alcance uma outra pessoa. Então, se você está tomando essas precauções, você pode mudar esses pensamentos cognitivos. E isso serve para esse tempo de pandemia, mas isso serve também para outros momentos do nosso cotidiano, dentro e fora do tempo pandêmico. Se eu penso negativamente, mudo meu pensamento negativo para 2 pensamentos positivos. E isso é naquela conversa mental que nós temos. Tem gente que utiliza, eu tenho pacientes que utiliza dessa estratégia psíquica na frente do espelho, outros falando para si mesmo em sua cabeça, mudou o pensamento, vai tentando criar novas perspectivas, buscando coisas positivas, né? É ruim a doença, a pandemia, mas a gente não pode, nesse tempo, fazer com que ela tenha um perfil de uma desgraça com proporção ainda maior. Com certeza, professor. Já estou seguindo essas 2 dicas aí, viu? Organizar o tempo para você acessar as notícias e para algum horário do dia e essas estruturas cognitivas que o professor explicou para a gente, que são os pensamentos, pensar de forma positiva. Quero agradecer muito ao professor Adelvan Alcântara, ele é psicólogo, vai ser nosso colunista toda quinta-feira aqui, falando da saúde mental, da importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Tem um comentário também aqui, do Marcelo Ferro, o professor Marcelo Ferro. Ele parabeniza o professor pela participação no programa. Ele fala assim, parabéns pela participação no programa do professor Adelvan. Ótimo professor e psicólogo. Muito obrigada, professor Adelvan. Eu que agradeço. Pois é, toda quinta-feira com a gente aqui no Direto ao Assunto. Agora 12h50. Professor, quer falar mais alguma coisinha? Pode falar. Eu só agradecer a oportunidade de dizer à população de Luiz Eduardo Magalhães e demais ouvintes que estarão conosco a partir de hoje,
que vai ser um tempo bem interessante para a gente parar e pensar em nós. Né? Mente sã é, antes de tudo, uma reflexão sobre si mesmo. Então, eu deixo um abraço a todos, aqueles que precisarem de orientações, de alguma questão de ordem psicológica, de atendimentos online, de profissionais que estejam atendendo, podem entrar em contato conosco lá na FAAP, no 3628-9900, ou pelo meu telefone cerrado. Pode mandar mensagem no meu WhatsApp e eu dou as orientações sobre os profissionais que estão fazendo atendimento nesse momento. Perfeito. Mais um abraço, uma boa tarde e vamos seguir, né? Enfrentando a pandemia juntos, mesmo que distantes. Verdade. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Olha, Raquel, e o Centro Brasileiro de Pesquisas, né, de Energia, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, descobriu testes laboratoriais de um medicamento que pode reduzir em 94% a carga viral do novo coronavírus. Excelente notícia, né? Esse anúncio foi feito pelo ministro da Ciência e Tecnologia, esse anúncio ontem, quarta-feira, Marcos Ponte, trazendo essa informação muito importante a respeito, então, dessa descoberta. Pesquisadores analisaram mais de 2.000 medicamentos e selecionaram 6 que tiveram potencial de reduzir a reprodução do vírus. Esses fármacos foram submetidos a testes com células infectadas por coronavírus em testes de laboratório. Segundo os cientistas, um deles reduziu a carga viral em 94%. Né? Os pesquisadores vão revelar o nome, não vão revelar por enquanto o nome do medicamento, até que testes clínicos em pacientes do Covid-19 comprovem a eficácia do mesmo, né? Segundo os cientistas, porém, esse medicamento tem baixo custo, ampla distribuição em farmácias brasileiras e não tem efeitos colaterais graves. O remédio é, inclusive, indicado para uso pediátrico, ou seja, é muito conhecido. Só que eles não vão poder divulgar ainda o nome para não ter essa correria, essa loucura. Mesmo porque estão fazendo testes, acrescentando outros medicamentos para ter um resultado positivo aí, ideal. Tomara que dê certo mesmo, que esse remédio tenha essa eficácia toda. A informação é que 94% de eficácia. Muito boa notícia. Muito bom. Ressaltar que é um estudo preliminar, importante eles não divulgarem o nome agora. E também tem que ver com quantas pessoas esse estudo foi feito. Tem toda essa questão aí. Os médicos sempre ressaltam a importância dessa divulgação e desse tempo também para se ter um mínimo de certeza. No início do Direto ao Assunto, anunciei a questão do Tribunal de Contas e o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, o conselheiro Plínio Carneiro Filho, recomendou cautela aos prefeitos quando da execução de gastos públicos em ações para enfrentar a calamidade pública gerada pela pandemia de Covid-19. Ele explicou que a situação excepcional flexibiliza, mas não elimina as regras que devem ser obedecidas pela administração e as normas para os investimentos públicos. Ele lembrou os gestores sobre os limites impostos pela legislação e as imposições constitucionais e reafirmou que o TCM está com suas equipes técnicas de plantão para orientar de modo a evitar eventuais desvios que podem no futuro gerar sanções a esses prefeitos. De acordo com o presidente, é responsabilidade dos gestores desenvolver ações públicas que resultem, de fato, em benefícios e em segurança para a saúde das populações, mas tendo sempre em mente, quando executarem esses investimentos, os princípios constitucionais da impessoalidade, economicidade e da moralidade para evitar no futuro questionamentos e eventuais sanções. Segundo ele, cabe ao TCM, assim como à sociedade, fiscalizar as ações e a efetividade das políticas públicas, mas nesse momento é importante contribuir para que sejam tomadas as decisões mais acertadas em benefício de todos. Ele explicou que a lei de responsabilidade fiscal continua em vigor e a sua flexibilização e aplicação em situação de emergência como a nossa tem seus limites definidos nela própria. Aspas aqui para ele. Os nossos técnicos estão à disposição para esclarecer os prefeitos a respeito. Eventuais dispensas de licitações nesse período, por exemplo, devem estar vinculadas ao objeto da calamidade. Devem os serviços contratados ou
ou obras a serem realizadas contribuir no combate à pandemia ou atender a população, seja na assistência à saúde, seja na segurança alimentar durante o período desta crise. Quem lembra que a gente trouxe no Resenha News uma licitação de quase R$90 mil para uma palestra com dispensa de licitação. Então tá aí o TCM recomendando cautela aos prefeitos de como eles vão liberar essas verbas, de como eles vão fazer essas licitações que estão agora mais flexíveis por conta da calamidade, mas está sempre atento para cumprir as regras, que as regras continuam em vigor, apesar de um pouco mais flexibilizadas. Então, a gente está fazendo o nosso papel de fiscalizar o poder público, as pessoas, você enquanto cidadão também pode fazer isso. Bom, chegamos ao finalzinho do Jornal Direto ao Assunto, vamos então ao resultado da nossa enquete, né? Eu perguntei hoje, né, a nossa enquete desta quinta-feira, você é a favor ou não da permanência do ministro Mandetta, ministro no comando do Ministério da Saúde? E o resultado, 94%, né, das pessoas que participaram votaram que sim, que são a favor da permanência do ministro Mandetta na saúde. E um total de 6%, né, votou que não concorda com a permanência, né? Aí, portanto, né, muita gente, né, esmagadora a votação aí a favor do ministro Mandetta e da permanência dele no Ministério da Saúde aí do governo Jair Bolsonaro, né? Então participe, todos os dias a gente vai trazer, eu agradeço a você que participou hoje pelo Facebook também, pelo WhatsApp da Moderna, dando a sua opinião. Todos os dias nós temos esse quadro, você, direto ao assunto, você fazendo parte então aqui do nosso programa, Raquel. É isso, Bonfim, agora a gente vai embora. Tinha um apoio cultural, eu acho, né, Débora? Eu vou citar aqui o nome dos apoiadores. O Sicredi, Emagrecedor 7 Semanas e Superlojas Nosso Lar são apoiadores do Direto ao Assunto. É isso, obrigada a todo mundo. Então vamos embora, Bonfim, boa tarde para você. Boa tarde, Raquel, boa tarde para você, Débora Muniz. Aquele abraço para você que está participando, você que participou, você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Estaremos de volta amanhã, último dia da semana, sexta-feira. Aquele abraço e até lá. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanhou hoje. É isso, a gente vai embora. Voltamos amanhã ao meio-dia com mais uma edição do Direto ao Assunto. Também às 7 da manhã, o Hora 8 Notícias, com Douglas Batista e a Geisa Calado. Agora, Débora Muniz e o Revista Moderna. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!